Eu vou começar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Qual a primeira coisa que você pensa quando você escuta a palavra debate? Você lembra daqueles debates presidenciais, os debates eleitorais, em que, infelizmente, o que a gente mais lembra são as piadas, os xingamentos, as cadeiradas? Ou você pensa naquele debate mais acadêmico, de um professor com alguns alunos, em que às vezes parece legal, mas às vezes só parece uma grande perda de tempo, em que as pessoas ficam discutindo, sem sair necessariamente do lugar ou chegar num consenso? Se a sua ideia de debate é minimamente negativa, que ela pode não ser, mas se ela for, talvez a ideia de você juntar debate com uma competição pareça que vai piorar tudo, que as pessoas vão ficar mais reativas, vão xingar mais e vão tornar a experiência ainda pior. Mas não se preocupe, o debate competitivo, ou pelo menos o debate competitivo que eu conheço, não é nada parecido com essa visão negativa de debate que algumas pessoas podem ter. Na verdade, ele se aproxima muito mais do debate grego, ateniense, o debate idealizado mesmo, que é um debate que não é sobre a pessoa, não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre minha aparência ou as coisas que eu penso efetivamente, mas é sobre as minhas ideias, as suas ideias, e a forma em que a gente apresenta, argumenta e compara essas ideias. E que ganha quem fizer isso melhor. Esse é o debate competitivo. E se você estiver interessado nisso, quiser saber um pouco mais, fica nesse vídeo. Mas antes de eu te falar realmente o que é debate competitivo, me permita me apresentar. Meu nome é Beatriz Acioli, eu faço parte da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará e sou coordenadora da Diretoria Nacional de Capacitação e Desenvolvimento da CONDEB, que é quem está produzindo esses vídeos agora. E ao longo desse e dos próximos vídeos, que vão ser lançados em uma playlist, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é esse debate competitivo, como ele funciona e como você, se interessar, pode saber um pouquinho mais. Mas antes de falar realmente o que é, eu acho que é importante contar um pouquinho da história do debate competitivo. O debate competitivo ele surge em 1700 e bolinhas, lá na Inglaterra. Então, assim, faz muito tempo em que existe o debate competitivo como a gente conhece. E ele surge na Inglaterra, no modelo do parlamento britânico. E ele é muito tocado por universitários, por estudantes, por pessoas que queriam fazer um debate que fosse competitivo, que tivesse regras, que tivesse participação de muitas pessoas. E essa foi a ideia inicial. Depois, essa ideia foi passando para outros países. Pela influência da colonização, foi logo para os Estados Unidos, onde também se estabeleceu muito fortemente. Também foi para a Europa e para a América Latina também como um todo. Mas não só isso, mas também temos hoje em dia no Oriente, na Ásia, na África. A gente tem hoje em dia em universidades da Índia, universidades do Japão, da China, da Coreia do Sul. Então o debate universitário ele se espalha muito rapidamente. E hoje em dia, se a gente pensa em universidades de prestígio como Harvard, Yale, Princeton, Oxford, até universidades que a gente conhece também de prestígio de Portugal, como Coimbra e Porto, a gente pensa em sociedades de debate de cada uma dessas universidades. Mas não só isso. Não é só essas universidades famosas que têm sociedade de debates. Mas pessoas famosas também já fizeram parte de sociedade de debates. Então, presidentes como Barack Obama já fizeram parte de sociedade de debate. Atores como o Adam Sandler e até, possivelmente, uma escritora, que pode ser sua escritora favorita, a Sally Rooney. E se você gosta de pessoas normais e conversa entre amigos, talvez você goste até de saber que ela fez um texto só sobre o debate. Então, escritores, atores e presidentes e tantas outras pessoas já fizeram parte de sociedades. E isso que eu tô falando é a história de debate mundial. Mas, se
se você tá vendo esse vídeo, você deve saber que eventualmente essa história chega aqui em terras brasileiras. E ela chega justamente com esse sotaque que você tá ouvindo agora no vídeo. Porque ela chega através de uma pessoa chamada Célio Belém, que traz a sociedade a ideia de debate competitivo para o Brasil depois do intercâmbio que ele fez em Portugal. E ele traz para a Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, para a UFC, e ele cria essa sociedade. E aí depois, assim como no mundo todo, a ideia se espalhou muito rapidamente aqui no Brasil. E logo logo a Sociedade de Debates foram se formando em todos os estados. Então, quase todos. A gente tem hoje em dia sociedades no Rio Grande do Norte, logo depois foi para Minas Gerais, para a UFMG, depois foi para a UFRJ, e hoje em dia, como eu falei, tem muitas partes do Brasil. E não parou por aí, ela foi continuando. E até atualmente a gente tem sociedades que estão se surgindo de pouquinho em pouquinho em universidades públicas, universidades privadas e até mesmo em escolas. Como você já deve ter percebido, eu falei muito sobre universidades. Porque a verdade é que o debate competitivo, como eu estou citando agora, ele é um debate majoritariamente universitário. Mas isso não impede com que você tenha pessoas de escolas participando, então pessoas do ensino médio, e também pessoas mais velhas, pessoas que já estão formadas. E sabe por que tem tantas pessoas participando de debate competitivo? Pessoas em vários estados, em universidades grandes, públicas e privadas do Brasil inteiro? Porque o debate competitivo tem muita coisa boa a oferecer para você. Porque é muita coisa, tem regras, tem coisas a serem aprendidas e tem coisas a serem estudadas. Mas a verdade é que tudo isso faz parte de um propósito muito maior e de uma ideia muito maior de quando você entra no debate competitivo. Eu falo por experiência que eu particularmente entrei no debate porque eu gostava da ideia de um debate, de você argumentar, de você propor ideias. Eu conheço pessoas que entraram no debate competitivo porque queriam melhorar sua oratória, sua capacidade de falar bem em público, sua capacidade de articular bem suas ideias e fazer com que elas fossem escutadas. Outras pessoas entraram pelas pessoas, pela competição ou pela ideia de você fazer amigos e networking em outros estados. E todas essas ideias e todos esses motivos para entrar no debate competitivo são extremamente válidas. E elas são coisas que a gente aprende e que a gente desenvolve todos os dias. Então, atualmente, se você tiver dificuldade em falar em público, se você tiver dificuldade em oratória, em argumentação, se você quiser conhecer novas pessoas, tudo isso pode ser um motivo para você entrar no debate competitivo. E aí, o que acontece? É que você vai começar a conhecer essas pessoas de outros estados, de outros cursos. Você vai começar a ter ideias e vai conversar com elas sobre temas diferentes, vai entender a perspectiva delas. E não só isso, mas agora você vai poder ter amigos de norte ao sul do país. Você vai poder melhorar a sua capacidade de argumentação e de oratória. E sabe como? Com um debate competitivo, que é uma competição, que é um esporte, em que você se junta com uma dupla e você compete, você argumenta. E é assim que funciona. Te dá um tema, você pensa por esse tema por 15 minutos com a sua dupla e depois você vai e você argumenta. Você tem 7 minutos individualmente, 14 em dupla, para falar sobre aquele tema e convencer os juízes que você está mais certo naquilo, que a sua proposta é a melhor, que o seu lado do debate é o que mais funciona. Eu vou explicar um pouquinho mais essas regras depois, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona. Depois, os juízes vão decidir quem fica de primeiro a quarto lugar. E aí, isso vai se tornando uma competição. E aí vão ser várias rodadas com vários temas. E temas diversos, temas de economia, temas de direito, de relações internacionais, de jornalismo, de geografia. Vocês vão poder argumentar sobre temas do que está acontecendo no mundo afora. E são coisas que a gente vê, coisas que a gente escuta nos jornais, na TV, são coisas que a gente debate às vezes em mesa de bar. Só que agora é um debate competitivo. E são tantos esses assuntos, como eu falei, mas também tem emoções lúdicas, então tem emoções sobre relacionamento, sobre amor, sobre filosofia, sobre política. São muitos temas que são divulgados e que a gente pode debater. E é muito divertido poder debater esses temas e conhecer um pouco mais sobre os tópicos. Eu tenho certeza que depois de um debate você vai sair sabendo mais sobre aquilo, você vai sair tendo perspectivas diferentes e tendo uma ideia melhor de como argumentar e como colocar suas ideias e apresentá-las. Então, depois dessa breve introdução,
Você ficou interessado em participar do debate competitivo? Se sim, eu tenho uma proposta para você. Ao longo dessas próximas semanas vão ser lançados vídeos sobre o debate competitivo. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre as regras, que eu citei muito brevemente, talvez você tenha ficado com algumas dúvidas. Mas não se preocupe, elas vão ser sanadas nesses próximos vídeos. Eu vou te explicar como você pode conhecer mais sobre, como você pode se aprimorar. E não só isso, mas outras pessoas também ao longo dessas semanas vão te falar um pouquinho mais de coisas mais avançadas, se você quiser ter uma ideia de como funcionam algumas outras partes do debate. E esse é o meu convite formal, para caso qualquer coisa que eu tenha falado aqui nesse vídeo tenha te interessado, para você acompanhar essa playlist, para que você acompanhar o canal da Kundeb, você se inscrever no canal e você olhar os próximos vídeos. Eu tenho certeza que vão te interessar, que você vai gostar. E se você for no Instagram também da Kundeb, você pode já conhecer quais são as sociedades, em quais estados tem sociedades, quais universidades e como você pode também entrar em contato com essas pessoas de forma presencial. Eu fico aqui disponível para qualquer dúvida ser tirada dentro dos comentários ou até, enfim, chamando a própria Kundeb no Instagram. A gente fica a essa disposição se você tiver qualquer tipo de dúvida e eu te vejo nos próximos vídeos. Até já!